Pessoas, tudo bem? Bom dia a todos. Então vamos lá continuar com a nossa aula de fundamentos da informática. Eu sou o professor Pedro e hoje a gente vai estar então explicando sobre a inicialização do computador, né? O que acontece quando a gente liga o nosso computador. Então a gente foi lá, apertou, né, o botãozinho de power do computador. E aí vou estar explicando aí na aula de hoje o funcionamento, desde quando a gente aperta então o botão power do computador nosso. O que acontece dentro do computador quando a gente faz isso, né? Então a primeira coisa, né, quando a gente pressiona aí o botão de power do nosso computador, a gente aperta aqui o botãozinho e consequentemente a gente está fechando um contato, né? Então é como se a gente estivesse, né, dentro de um circuito elétrico, como se fosse um interruptor de lâmpada, né? Então a gente só consegue ligar, acender uma lâmpada quando a gente fecha aquele circuito. A mesma ideia, o mesmo conceito, ele parte quando a gente aperta então o botão de power daquele computador, né? Então quando a gente aperta o botão de power, a gente está fechando temporariamente o circuito que está ligado dentro da fonte daquele computador, e isso daí faz com que ele dê um certo start. Então o objetivo da aula de hoje é da gente estar explicando, né, esses starts, como que acontece e o que vem a ser isso daí no nosso computador, tá? Então esse é o ponto de partida. Quando você pressiona o botão de energia, um sinal elétrico é enviado para a placa-mãe. Então, como eu tinha falado, a gente aperta o botão, fecha o circuito, né? Lembrando que o computador está ligado na tomada, a tomada, né, o fio da tomada passa direto para a fonte do computador, e dentro da fonte do computador ela está alimentando todos os componentes que estão interligados dentro do computador, entre eles a placa-mãe e outros componentes, né? Então, se a gente for seguir um computador, a gente vai perceber isso daí, né? Essa diferença entre os componentes que estão aí no computador, né? Com isso, a gente vê o funcionamento dele, né? A próxima parte que ele faz é essa daqui. Ela faz o início do post, né? Então, o que significa isso? Power on Self Test. Então ele faz um teste, né? Assim que a placa-mãe recebe energia, ela realiza o post, né? Que é esse cara que eu acabei de falar. O post é um processo de autoteste que verifica se todos os componentes básicos do hardware, como CPU, memória RAM, disco rígido, entre outras coisas, estão funcionando corretamente. Então é nessa hora que a gente consegue, por exemplo, ver como que o nosso computador está, né? Então a gente vê nesse momento, se todos os componentes que estão ligados naquela placa-mãe, eles estão funcionando de uma forma correta, certo? Então é nessa hora que a gente consegue ver, olha, dentro da minha placa-mãe, a placa de vídeo, ela tá funcionando? Tá legal. O monitor, né, tá funcionando? Tá. Tem o mouse, tem o teclado, né, eles estão ligados no computador de forma correta? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente liga um computador é fazer esse teste básico, né? A gente aperta o botão, esse botão então ele gera esse elemento do post, né? Então ele carrega o circuito post da placa-mãe, e ele é responsável por testar os componentes que estão ligados naquela placa-mãe para ver se eles estão funcionando certinho. Porque não adianta nada eu dar continuação ao processo de inicialização do computador se, por exemplo, a minha placa de vídeo não estiver funcionando, ou, por exemplo, o HD, ou o próprio processador, ou o pente de memória, certo? Alguns funcionamentos básicos dentro do computador que, sem eles estarem funcionando de forma adequada, ideal, eu não consigo então dar continuação à inicialização do computador. Por isso que é tão importante a gente fazer esse teste, né,
do início do post, né, Power On Self Test, para a gente conseguir ter a certeza que esses componentes estão ligados, funcionando aí de forma correta. Tudo bem? Continuando aqui, a gente tem então a parte do post, como eu tinha falado para vocês. Olha aqui, a gente testa o processador, a gente testa os cabos que estão conectados a ele, a gente testa as placas de vídeo, o RJ45, vê se está vindo acesso à rede e tudo mais, placa de som. Então a gente faz um teste de uma maneira completa dentro do nosso computador. E através disso daí a gente vê quais são os componentes que estão ligados em cada slot dentro da nossa placa-mãe, bem como se os componentes principais, como por exemplo o cooler da CPU, o processador, a memória, o HD, eles estão funcionando de uma maneira ideal, adequada. Porque como eu falei, se eles não estiverem funcionando, acaba não fazendo muito sentido a gente dar continuidade ao processo de start do computador. Então a gente tem aqui a inicialização da BIOS no computador. Então após o post, a BIOS, né, que é uma sigla para Basic Input Output System, ela é inicializada. A BIOS em um programa, deixa eu já arrumar aqui, né? A BIOS faltou um acento aqui, tá, gente? É um programa armazenado em chips na placa-mãe, que fornecem instruções básicas para inicializar o hardware e carregar o sistema operacional. Então é aquele negócio, depois que a gente viu que a tá funcionando certinho, tá bonitinha, aí a gente vem para carregar a BIOS. A BIOS tem então as instruções do que é necessário para continuar o carregamento do nosso computador. Então é nessa parte que ela começa a inicializar o hardware para gerenciar e carregar o sistema operacional. Um exemplo de uma imagem, lembrando, essa é uma imagem da BIOS, existem várias outras imagens aí, se você ligar o seu computador, né, cada um deles tem uma tecla diferente, então dependendo do computador você ficar apertando delete sem parar, outros computadores é o F12 e assim por diante, né, então dependendo aí da máquina que você for utilizar, né, de como ela se inicializa, é uma tecla específica, mas a gente sempre acaba caindo numa tela semelhante a essa daqui, né? Então é nessa tela que ele mostra pra gente, através, né, das respostas que ele recebeu do post, quais são os componentes que estão ligados no computador e, consequentemente, como ele vai agir depois desses testes. Então ele vai ver quais são os periféricos, se eu tenho mais de um HD, qual HD que é para eu inicializar o carregamento do sistema operacional, né? Pode ser que eu tenha um HD com Windows e um HD com Linux, ou então eu coloco um pendrive bootável e aí eu quero formatar a máquina ou fazer algum reparo. Então, quer dizer, é através da BIOS que eu falo com o meu computador, beleza, você já fez o teste do hardware, legal, tá funcionando, show de bola. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero que você comece a carregar esses componentes para eu ligar ao meu computador. E aí é nisso que eu uso a BIOS, tá? Eu vou estar parando aqui a gravação, né? Já tá dando aí quase 10 minutos. Eu vou tentar deixar o vídeo um pouco pequeno, em pedaços, porque se a gente tiver dúvida de alguma coisa, aí fica fácil de vocês depois reverem cada uma dessas partes. Tudo bem? Então a gente para por aqui em inicialização da BIOS e depois a gente continua com a inicialização do hardware no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.